vou contar uma velha história do mundo que aprendi com um homem já bastante idoso. Então conte-nos. Parte do que eu tenho pra contar depende do favor da deusa das recordações. A Minimosine? Naqueles dias em que o Atlântico era navegável, existia uma ilha situada em frente às colunas de Hércules. E então, na ilha de Atlantis, existiu um grande e maravilhoso império. E em apenas um dia e uma noite, Atlântida e todo o seu povo foram tragados pelo oceano. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Por que Platão escreveu isso, hein? Como ele sabia? Tradição oral. Vocês nunca ouviram falar disso? Desde aquela época, os acontecimentos eram contados de geração em geração. Você nunca tocou de forma tão emocionante, Lissa. Parecia até sentir saudades de algo. Bobagem. Como eu iria sentir saudades de algo que eu não vivi, hein? Meu pai acredita que vivemos várias vezes na Terra. Talvez o Platão... Isso. Agora, além de uma Atlântida de Platão, nós temos um Platão Atlante. Meu pai também me disse que pessoas que estiveram ligadas entre si mais estreitamente, elas serão sempre, Lissa, sempre novamente conduzidas umas às outras. É como por um fio do destino. Oh, Solon, Solon. Vocês, helenos, são como crianças. Quando a estrela, a luna, deixa sua casa estelar. E o que você quer dizer com isso? Quero dizer o que disse. Que em termos de mentalidade, vocês são os tolos. Nunca permitirei que a chama que aquece as nossas vidas se esfrie. Eu sempre alimentaria a chama. Ela nunca se apagará. Sacaibé? A escritora afirma que as Hébridas que ficam entre a Irlanda e as Bermudas podem mesmo ser vestígios do perdido reino de Atlântida. Não perca em nosso próximo bloco. A posição exata do reino submerso é difícil de se determinar, porque passaram-se mais de 10 mil anos. Aproxima-se um amigo. Você não esqueceu. A velha saudação atlântica que você me ensinou? Como que eu poderia esquecer? Então, conseguiu? Não, Ganende. Mesmo depois de tantos anos, eu ainda não consigo acreditar que a Atlântida tenha mesmo existido e terminado como terminou. Pondera, Lissa. Na Terra tudo se renova, se transforma. É a lei do movimento. Por que eu não consigo esquecer isso se eu não encontro as provas dessa história? Já é tempo de você encontrar as suas próprias respostas. Eu não quero as minhas respostas, Ganende. Eu quero uma resposta da ciência. Eu quero entender a lógica dessa lenda. Se é que lenda tem lógica, não é? Pesquise documentos antigos, sábios, filósofos. Mas não se esqueça, Lissa. Certezas e convicções a gente só encontra com o coração.
Lissa. Que bom que você veio. Finalmente. E aí, Guna? Vai viajar? O que aconteceu? Vejam isso. Eu vou lá conferir. Rio de Janeiro. Você vai abandonar o ensaio por causa de uma lembrança de criança? Nossa estreia é semana que vem, Lissa. Você não se preocupa com o nosso futuro, O Lissa? futuro eu construo. O passado é que me assombra. Que cor? Azul. Que tal vermelho? Cores, menina, a gente escolhe com o coração. Tac-tac, você é muito pesado. Precisa de mais asa. Lisa, já chega. Mamãe, conta uma história. Sobre a força dos gigantes ou sobre a astúcia dos dragões? Já sei. Hoje eu vou contar sobre a sabedoria de Anduari, o rei dos gnomos. Queria dar minha pulseirinha, mãe. Em Atlântida, uma ilha florida que existiu há muito, mas muito tempo atrás. As pessoas acreditavam que o âmbar era um presente das sereias. E os habitantes de Atlântida ainda podiam ver as sereias, os gnomos e também os gigantes. Você enlouqueceu. É, Lissa, não se pode encarnar um personagem desse jeito. Não se trata disso. Eu sonho com isso desde criança. E agora essa peça? Com tantos temas, eu fui escolhida justamente para Atlântida. Viu? Mas é de tanto pensar nisso, atraiu. Fios de vidas passadas, é claro. Se eu acreditasse nisso, eu diria mesmo que eu vivi em Atlântida. Bom dia, Alissa. Pensamos que tivesse fugido em um dragão. Ele só carregava meninos, professora. O Oceano Índico, este aqui, ele era conhecido como o Mar das Índias. E o Oceano Atlântico, professora? Nossa, que saudade daquelas aulas. Desde Platão até hoje, sempre tem um cientista maluco que acredita ter desvendado a Atlântida. Platão não era maluco, professora. Ele escreveu sobre a Atlântida. O Almirante Piri também. Tem ilhas que hoje nem existem mais. Muitas civilizações se espalharam pelo mundo afora em épocas remotas. Por que não os Atlantes? Podem ter chegado no Brasil, professora. Agora vão dizer que os Atlantes que descobriram o Brasil? Vejam. Fidelidade. É uma sala de bate-papo. Houve um tempo em que a natureza em Atlântida era de uma beleza incomparável. O norte chamava-se Embla e o sul Ulad. Até no mar floresciam jardins. Eram jardins de corais. Havia animais de todas as espécies. Os lobos eram especialmente afeiçoados às pessoas. Existiam também dragões voadores. Não falei que ela era esquisita? E ainda tem aquele cachorro que não larga dela. Vem cá. Será que a Atlântida existiu mesmo, pessoal? Havia muitas nascentes. Todos os recém-nascidos em Atlântida eram carregados até essas nascentes. Que essa água lhe dê um pouco do seu límpido brilho. Mas isso foi há 10 mil anos atrás. A profecia de Embla, Senhora da Terra, dizia que um dia esta ilha seria coberta pelas águas do mar.
Mesmo que esse manuscrito exista, eles não vão deixar você chegar nem perto. Ainda assim, eu quero ir. Bom dia. Por favor, como que eu faço para consultar o manuscrito 512? Tá bom. Que coisa mais tola! Por que você não tenta a porta? O acesso à biblioteca é livre, você não sabia? Mas ao conhecimento, nem sempre. Você sabia? O conhecimento só depende de você, garota. Alice não vai chegar a tempo. Aproxima-se, um amigo. Ganente me avisou que viria. Obrigada, professor. Seja bem-vinda. Aqui é a sala das obras raras, os manuscritos. O que você deseja saber? Eu procuro Atlântida, o continente perdido. Por favor. Etienne Guier, da Universidade de Paris Sul, em seu diagrama de memórias, diz que carregamos genes atlantes, com a mesma naturalidade e inevitabilidade que carregamos genes hebreus, egípcios, caldeus, lemurianos, hindus. O manuscrito 512 traz o relato do encontro de alguns bandeirantes com as ruínas de uma cidade perdida, uma civilização antiquíssima. O início do relato descreve o encontro com uma montanha muito brilhante. Devido à existência de cristais na região, Atlântida. acredita-se que antes do afundamento total do continente Atlante, nas profundezas do Atlântico, sobreviventes se espalharam pelo mundo, na Euroásia, na África e nas Américas também. Mas não existem provas. Alguns dizem de miragem arqueológica, mas o próprio Fan Martius dizia que as provas dessa suposta época antiga do Brasil seriam encontradas na mitologia indígena e em vestígios arqueológicos na região central do país. Você sabia que o Planalto Central é repleto de sítios arqueológicos? Obrigada, professor. De nada. Fidelidade. A fidelidade continua viva dentro de ti. Às vezes eu penso que é mesmo possível que a Atlântida tenha existido. E o que a fez mudar de ideia? Eu encontrei que alguns atlantes vieram parar no Brasil. Como pode isso? Vieram sim, Lissa. Eram mais ou menos uns 40 homens, todos moços e corajosos, que vieram montados em seus dragões voadores. Ai, de novo essa história de dragões. Os dragões existiram, Lissa. Eles trouxeram os jovens atlantes, que foram chamados pelos tupanos, que aqui existiam, de Sacaibés. Sacaibés? Os Sacaibés se casaram com as moças tupanas, e desta união originou-se o grande povo Guarani. E os Guarani já foram avisados disso? Não seja tola. Existem registros arqueológicos. Não se pode fugir das evidências.
cerca de 20.000 pessoas morreram afogadas no mar e um total estimado de 300.000 pessoas perderam a vida em decorrência deste ciclone. Nós ainda vamos terminar com os Atlantes, soterrados no mar de lama. Ela não vai chegar a tempo. Vamos ter que substituí-la, né? Ela já passou dos limites. Agora quem enlouqueceu foi você, não é a Geu. Você veio. E como chegou antes de mim? Também tem os meus meios. Traga um transporte. Lisa. Trabalho dos gigantes. Gnomos. Sílfides. Essa muralha não tem data específica de quando, o ano ou quando foi. A gente sabe que essa civilização é mais de 10.000 anos atrás. Às vezes nem existia o Brasil, a população do Brasil, uma civilização, mas já existia essas pedras já. Aqui antigamente era um mar. Aí você vê essa encosta aqui todinha aqui, era tudo alagado e era cheio de água. Tenho uma forte impressão que eu já estive aqui. Sinto a mesma coisa. Ondinas vivem na água. Os protetores da natureza. Você ainda acredita neles, Gunnar? Como é que pode a natureza se formar assim, sem ajuda alguma? Grande. Não podia imaginar. Você me convidou para a estreia. Acredito que todos os convites são sinceros. Sim, claro. Só não acreditei que viria. Depois de tantos anos. Uma recordação minha, Melissa, para que não se esqueça da nossa história. Uma fruta? Nós todos temos um jardim no País dos Espíritos, onde crescem frutos e desabrocham flores. Os frutos mais saborosos crescem na árvore da fidelidade humana. Estamos atrasados. Não podemos perder essa ligação. Ligação? Não podemos perder a ligação com a voz do coração. Se os Atlantes a tivessem ouvido, se tivessem prestado atenção à intuição... É verdade, Lissa. Este bem mais seguro e mais precioso, nós guardamos dentro do coração. Amores, mocinha, a gente escolhe com o coração. Eu também vim de lá. E eu? De onde eu vim?